Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao culto do Evangelho no Lar, neste sábado, 30 de setembro de 2023. E aí, pessoal, boa noite. Tô vendo que vocês já estão entrando agora. Boa noite, boa noite. A vocês que já estão entrando, se vocês puderem dar um retorno aí do nosso áudio. Só ver se o seu tá ligado. Se nosso áudio está funcionando bem aí para vocês, por favor. Boa noite, boa noite. Som ótimo, alguém já respondeu. Obrigado, pessoal. Bom, gente, então nós estamos aqui para iniciar o nosso 35º culto do Evangelho no Lar, aqui no Instagram. Nós estamos muito felizes por essa caminhada. Nós estamos passando pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência, né, nessa dinâmica aí, passando pelo texto com muita calma. Hoje nós estamos no capítulo 12, nas instruções dos Espíritos. Hoje nós entramos no tema O Duelo, que é o item 11 das instruções dos Espíritos. Nós percorreremos aqui possivelmente duas instruções aqui de espíritos diferentes. A gente sempre lembra que é a dinâmica, né, do culto do Evangelho no Lar, então a gente sugere que vocês deixem um copo de água, uma jarra de água para ser fluidificada, que a gente crê que sempre recebemos aquilo de que os nossos espíritos precisam. Eu vou fazer uma prece e depois a gente entra no texto propriamente dito. Nosso Deus, nosso Pai, de infinitos amor, misericórdia e justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Jesus, nosso divino amigo, nosso Senhor, Salvador e Redentor, meigo nazareno, príncipe da paz, Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, amado das nossas almas, Maria, nossa Mãe Santíssima, em cujo abraço nós temos encontrado carinho, abnegação, afeto, ternura e toda a espiritualidade amiga que nesta noite, com muita reverência, nós cumprimentamos no nome do nosso amado e saudoso Chico Xavier. Nós dois nos reunimos aqui com todos os nossos irmãos e irmãs nesta noite, em nome de Jesus. E lembrando da imagem excelsa do nosso Mestre, abrindo os nossos corações, prostrados, todos nós dizemos: Deus seja louvado. Nós só podemos aqui, Pai, agradecer pelo teu amor que alcança todos nós, que muda as nossas vidas, que nos traz ao equilíbrio de consciência pelo qual nós tanto ansiamos. Nós sabemos que a tua justiça, ela é maravilhosa, ela é santa, e nós também queremos chegar aos cimos espirituais, às alturas, aos lugares mais lindos desse plano etéreo, com as nossas consciências limpas, sabendo que todos nós fizemos por merecer para estarmos mais próximos do seu amor. Nós também te agradecemos, Jesus, por todo o teu esforço em nosso favor. Nós te agradecemos, Mestre, porque desde sempre a nossa esperança está plantada no seu nome e nós cremos que vai ser para sempre assim. Nós temos encontrado conforto, consolo, toda a esperança, Jesus, na tua presença. A tua presença tem sido alívio nos nossos dias mais difíceis e nós te agradecemos muito por tudo isso, Jesus. Quando o mar a gente pensa que vai nos submergir, a tua mão nos levanta e nos traz à tona para caminhar sobre as águas. Nós te amamos muito, Mestre, e os nossos corações se abrem nessa hora para tentar transmitir esse amor que também parte de nós em tua direção. Te dizendo, Jesus, que todos os nossos esforços na face dessa terra, tudo que a gente faz aqui, Mestre, é para um dia, atravessando aquela porta estreita, poder te abraçar, poder enfim estar diante da tua presença de uma forma inteligível e bem sentida pelos nossos corações. Esse é o nosso desejo mais profundo, Jesus. E diante disso nós pedimos para que o Senhor
nos auxilie com um acréscimo de forças para lutarmos as nossas batalhas, para vencermos as nossas provas, para os resgates necessários, dos quais as nossas consciências precisam tanto para seguir sem nenhuma mácula. Nos ajuda, Jesus, no serviço cristão, trazendo às nossas mentes a disciplina necessária para que nós aprendamos, enfim, o serviço que não espera nada em troca e, principalmente, que a expressão mais genuína e máxima de amor na face dessa terra é o serviço ao próximo. Nós nos lembramos também, Jesus, antes de iniciar o estudo, de todos os sofredores, pedindo para que o Senhor esteja com todos eles, tocando seus corações com a sua mansidão, trazendo a paz pela qual os corações dessas pessoas tanto anseiam em meio às tempestades, às lutas, às dores, às aflições, às ansiedades. Sê com todos eles, Jesus, e que todos os sofredores possam experimentar a segurança que é ter um Cristo bem presente, firme e forte nas suas vidas, como nós temos experimentado. Nós te amamos muito, Mestre. Pedimos para que a tua presença esteja sempre conosco e de joelhos aqui, crendo que o nosso caminho é o trabalho que santifica as nossas consciências. De joelhos, mais uma vez, nós dizemos: Ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e te saúdam. Mais uma vez, nós te amamos muito, Mestre. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, então, conforme já foi anunciado no início do culto, nós iniciaremos hoje o subtema, o duelo. Ele tem várias mensagens dos espíritos superiores a Allan Kardec, e vamos começar pela mensagem de número 1, que está no item 11 deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E esta mensagem foi assinada por Adolfo, bispo de Argel, vamos ver aqui a data, em Marmande, no ano de 1861. E uma curiosidade que Adolfo, bispo de Argel, é uma das encarnações do benfeitor espiritual Inácio de Antioquia, né? Então, vamos aqui louvá-lo, esse apóstolo do cristianismo nos tempos primitivos, discípulo de João Evangelista, que na época de Kardec teve contato com o espiritismo, inicialmente até o combatendo, mas depois se entregando reverente às suas revelações. É justamente começando a análise deste tema que Allan Kardec colocou a sua mensagem sobre o duelo. Ele começa dizendo: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve conduzir a determinado ponto, faz pouco caso das asperezas da jornada e não deixa que os seus passos se desviem do caminho reto. Então, só para começar este preâmbulo aí, esta frase do primeiro período da mensagem, já é um roteiro de vida para todos nós, mostrando que para que nós todos sejamos fiéis ao Cristo Jesus, nesta grande viagem da vida, sabendo todos nós de antemão que tudo tem um propósito, que nós tivemos o embarque neste trem da vida, né? Na estação inicial, mas que nós temos o nosso destino final. E o destino final tem que ser o nosso foco, tem que ser a nossa atenção. E justamente por isso, o Espírito aqui está nos lembrando. Se nós sabemos disso, não é? Por que nós vamos nos aborrecer com as asperezas da jornada, com a curva mais acentuada, com o sacolejo de uma outra passagem, não é? Com as paradas que necessariamente
um trem leva, um comboio leva para chegar a determinado objetivo, tanto para descarregar cargas, para descer pessoal, quanto também para subir novas pessoas, subir novos passageiros. Então, nós temos que fazer pouco caso das asperezas da jornada, não deixando que essas asperezas da jornada nos desviem desse foco, desses passos certos, do rumo certo. Aliás, tem um livro de Chico Xavier que eu gosto muito, é um dos primeiros livros de Emmanuel, que chama-se exatamente Rumo Certo. E todos nós, no Espiritismo cristão, não somente nós, mas também todos aqueles que militam e trabalham nas escolas religiosas de orientação cristã, nós sabemos qual que é o destino certo. Nós sabemos qual que é o destino final. E é justamente aquele que o João Pedro citou na sua prece, o abraço final com Cristo. E um dia todos nós, invariavelmente, haveremos de conquistar com o nosso próprio esforço, com a nossa própria ação no bem, com nossa própria fraternidade, com a nossa própria o nosso próprio abraço com os irmãos do caminho na solidariedade cristã, que isso é o que importa, né? Então, o caminho reto é uma necessidade. A gente não pode ter desvios, atalhos, nos ocupar com coisas de menor importância, nos distrair neste caminho, né? Um viajante que compra uma passagem com destino certo não pode distrair e descer no meio da jornada, porque senão o trabalho que ele vai enfrentar para recomeçar a viagem pode ser muito penoso. Nós sabemos que espiritualmente assim também se dá. Ele prossegue, com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, olha aí, o foco sempre lá no final. Eu tenho esta missão, eu tenho este compromisso com Jesus, o meu foco é cumprir esse destino com todas as minhas forças. Então, vamos manter o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar. Pouco lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. É a mesma coisa dita por outra forma, não é? O que vai me importar, por exemplo, o espinho do caminho, as urzes que vão machucar o meu pé, se eu tenho um destino certo? Essas arranhaduras só vão me distrair do objetivo final. Ambos, diz o Espírito, lhe roçam a epiderme, sem o ferirem nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provações da vida. Então aqui ele começa a comparar que as injúrias da vida, as calúnias, as difamações, os ataques, as violências que nos são dirigidas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, ou mesmo morais, elas são assemelhadas aos espinhos, às urzes do caminho ou às asperezas da jornada. Se eu gastar tempo com esses problemas, né, em revidar a ofensa, revidar a injúria, a difamação, a calúnia, tentar me explicar, esse tempo será tão preciosamente desperdiçado que a gente pode atrasar muito o nosso passo. Enquanto que se nós aplicarmos bem esse tempo no trabalho das boas obras, o próprio trabalho do bem nos defende. Uma vez Chico Xavier, já contei isso aqui, me disse: nunca passe recibo às ofensas. Responda sempre com silêncio e com trabalho. Faça como eu fiz.
né? Quando ele saiu de Pedro Leopoldo, em 1959, no início do ano, ele estava sob uma chuva de calúnias, de difamações, de pedradas, de urzes do caminho. O que ele fez? Ele saiu com a roupa do corpo, pegou o ônibus e dirigiu-se para uma nova cidade de Uberaba. Nem se despediu dos familiares, porque ele sabia que os familiares não o deixariam partir. Mas assim mesmo, para servir a Jesus, ele preferiu partir, para não entrar nas disputas, as disputas inglórias de opinião, de acusações sem propósito, de autoexplicação, não é? Para a própria defesa, ele não precisava disso. Ele sabia que ele estava correto e que ele iria seguir correto com Cristo. E por isso ele se mudou para Uberaba para começar um novo tempo, com novos amigos, fundar novos centros espíritas, e o trabalho continuou até com mais força na cidade de Uberaba, porque, como o próprio Emmanuel lhe disse, nós estamos começando outra vez do zero, vamos ter mais então livros para psicografar. E assim ele fez, e olha quantos anos ainda ele trabalhou, de 1959 a 2002. 43, 44 anos. Então, uma beleza, não é o exemplo de Chico Xavier. Então, nós não podemos dispor desses dias de contra-ataques, de defesas, de justificativas para com aqueles que nos perseguem e caluniam. Por quê? Porque eles querem isso mesmo. Eles querem que a gente entre num rol de perda de tempo, de perda de foco, e nós não podemos perder os nossos dias, como disse o Espírito, expor os nossos dias para nos vingar, para nos defender, para recuar diante das provações da vida, porque, na verdade, isso é um recuo. Toda vez que a gente para se defender ou para justificar alguma coisa, nós estamos recuando daquela tarefa que está nos esperando, aquela tarefa no bem, não é? Aquela caridade, aquela fraternidade, aquela gravação, aquela palestra, aquela responsabilidade na mesa mediúnica, aquela responsabilidade no passe, que eu estaria sendo muito mais útil se eu estivesse atendendo a este compromisso primordial. E isto, diz o Espírito, se nós pararmos para dispor desse tempo precioso para nos vingar ou para nos defender contra a injúria e a calúnia, isto é sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Então é outro ponto que ele coloca. Por quê? Geralmente, quando a gente está desencarnado, a gente olha tudo com um ponto de vista muito mais amplo. Os espíritos desencarnados, especialmente os espíritos benfeitores de nosso caminho, nossos guias espirituais, nossos mentores e amigos da vida maior, aqueles que nos dirigem de mais acima, para eles, essas pequenas urzes do caminho, essas pequenas alfinetadas do caminho, são mesmo ridículas. Porque eles estão vendo que tudo não passa de uma tentativa das sombras para nos desviar dos caminhos retos, para nos tirar do trabalho cristão, especialmente do trabalho espírita cristão. Então aí entra o melindre, entra a vaidade, entra o orgulho, entra o egoísmo, e a pessoa se reveste dessa atmosfera negativa que vai fazer com que ela pare de caminhar. E isso pode ser considerado mesmo uma loucura espiritual. Então nós não podemos cair nessa tentação. Aí vem o segundo parágrafo, que vai atacar, propriamente dito,
o tema principal sobre o duelo. Ele diz assim: há crime no homicídio pelo duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que deveis seguir. Então, não tenhamos dúvida, o duelo é um crime. Não é? Na época de Kardec, algumas nações ainda permitiam, nas suas legislações, o embate pelo duelo. Hoje em dia, isso já acabou totalmente no direito civil, no direito criminal, enfim, nas ordenações jurídicas de quase todas as nações do mundo terrestre, não é? Que já houve essa evolução. Mas aí, o que não houve ainda? O duelo mental, por exemplo, que esse ainda existe, né? A pessoa fica debatendo mentalmente com o seu opositor e ela acha que ela está sozinha em casa, pensando nesse embate. Ah, porque eu vou dizer isso? Não, porque eu vou dizer aquilo. Ah, aquele danado, ele vai ver comigo quando eu encontrar-me com ele. Eu vou dizer isso e aquilo, vou retrucar, vou fazer, vou acontecer. Ora, esse estado de coisas está provocando uma onda mentoeletromagnética em direção àquele contendor, que, por sua vez, deve estar no mesmo processo de mentalização inferior. E aí se processa o duelo mental, que nós precisamos evitar. Não é? Então, isso também é crime. Por quê? Porque o duelo ele sempre leva ao homicídio. Se não é culposo, se não é doloso, pode ser culposo, porque a pessoa não tem o dolo, a intenção de matar. Mas aquela vibração negativa que se lhe dirige ao contendor é extremamente prejudicial à saúde dele e vice-versa. Né? A própria pessoa vai minando as suas forças e pode ser considerado tanto um suicídio indireto quanto um homicídio indireto. Então nós temos aí um crime. Agora, esta frase que o espírito Adolfo, bispo de Argel, escreveu é muito atual e nós precisamos parar para meditar nela. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida do seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus que vos traçou a linha de conduta que deveis seguir. Então ninguém pode desejar a pena de morte. Ninguém pode desejar, por exemplo, o aborto, porque o aborto também é atentar contra a vida de nosso semelhante. Nós sabemos, nós espíritas cristãos, principalmente, nós já somos informados pela espiritualidade maior, desde Allan Kardec, há 170 anos atrás, passando por toda a obra dos clássicos espíritas, como Leon Denis, passando pela obra também dos médiuns, como Chico Xavier, né? Esse médium apóstolo consolador em tempos modernos, que já psicografou e publicou 545 livros, quantas informações espirituais nós já temos a respeito da concepção da vida, a respeito do planejamento espiritual que a vida espiritual maior programa para o reencarnante, às vezes demorando séculos numa programação, até que se reúnam todas as condições ideais para que o espírito tome novo corpo, não é? Antes mesmo da concepção, ali já foram estabelecidas concórdias. Quem será o pai, quem será a mãe, os avós, os irmãos, tudo isso, a família, o país onde ele vai nascer, as circunstâncias pela qual ele vai nascer, a classe social, as provas que ele vai enfrentar, a saúde do corpo ou a falta de saúde do corpo, tudo isso programado
pela espiritualidade para o resgate necessário, seja na expiação ou na prova que se lhe exige o destino evolutivo. Então, tudo isso é programado e é feita, então, a redução perispiritual, conforme o relato de André Luiz, para que ele possa, no tamanho de uma célula apenas, no seu perispírito, se ligar ao óvulo fecundado no ventre materno e, a partir daí, a explosão da vida. É interessante que eu publiquei hoje no meu Instagram um Reels muito interessante, mostrando fisicamente o momento da concepção, quando o espermatozoide penetra o óvulo, né, da mulher, e ali há uma explosão de luz. Olha que interessante. Então a vida é luz, é explosão de luz ali naquele momento. E a partir daí o feto é um reencarnante. É a vida de um semelhante nosso, contra a qual nenhum de nós tem o direito de atentar. Nenhum de nós. Está aqui a frase de Adolfo. Em caso algum, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que deveis seguir. Ora, nós que nos denominamos e nos achamos espíritas cristãos, Essa é a grande questão. essa é a grande questão. Vamos relativizar a vida? Não, senhores, não vamos, Exatamente. não podemos. A pessoa tem o direito de escolher outro caminho, mas não se diga então espírita cristão. Exatamente. Que abandone as fileiras espíritas, que abandone as fileiras cristãs e pare de disseminar em nossos meios essas doutrinas de morte, que só fazem sofrer tanto os espíritos reencarnantes, que estão querendo vida nova, quanto as mães, os pais, os avós, os irmãos, que estarão complicando o seu débito kármico com essa ação infeliz. Pessoal, só como esse tema está muito em voga, a gente acaba, né, quando se depara com uma afirmação tão categórica dessas, entrando nele. Isso que o Geraldinho falou é o grande cerne da questão dentro do espiritismo. A gente não está falando aqui de legalização, de descriminalização do aborto. Vejam, nós estamos falando de espiritismo. O grande problema é a tentativa de desvirtuamento da doutrina espírita. Para o espírita, o aborto não é uma questão que está em discussão, se sim ou se não. Nós sabemos pelo espiritismo qual é o melhor caminho. Não existe qualquer dúvida sobre isso, quanto a isso. Então, quando a gente tem todo esse arcabouço de conhecimento dentro do espiritismo e tenta desvirtuar, trazendo conhecimentos materiais e seculares, a gente está fazendo um grande desserviço à doutrina espírita. E como o Geraldinho falou aqui, o espiritismo é o que ele é. Ninguém é obrigado a ser espírita, mas por uma questão de liberdade religiosa, de direito ao exercício da religião, nós devemos respeitar o credo alheio. Então, o espiritismo, como esse conjunto de conhecimentos que foi codificado, que foram codificados por Allan Kardec, merece respeito. E dentro do espiritismo, o aborto é uma questão que não está em discussão. Exato. Ela já está muito, muito bem resolvida, como o Geraldinho colocou. Desde Kardec com a codificação até Chico Xavier e vários outros médiums. E quem assim age, João Pedro, está sendo um verdadeiro Judas para Exatamente. o espiritismo. Né? Essa é a questão, né? Está agindo para com a doutrina espírita como Judas agiu com Jesus. E que, quem sabe, precisará 1.600 anos, vai saber, como Judas precisou, para resgatar esse débito. Né? Porque o Emmanuel fala para a gente, pessoal, agora se eu não me engano, se é no Estudo de Vida ou no Estante da Vida, que a maior caridade que nós, no capítulo 72, eu só não me lembro agora exatamente qual o título, lembro do capítulo, ele nos diz que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Só que, obviamente, a sua divulgação fidedigna. Se a maior caridade que nós podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação, o que significa esse desvirtuamento para a doutrina espírita? Fica aí para a reflexão de todo mundo. Exatamente. Então, voltando aqui ao arrazoado
de Adolfo, bispo de Argel, ele prossegue. Aqui, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Olha que coisa bonita, né? Então, quando alguém atenta contra nós, quando alguém nos ataca com calúnia, com injúria, com difamação, até com violência, nós devemos fazer todo o nosso esforço possível para perdoar essa ofensa ou este ataque, para superar a nossa vontade de reagir, a nossa vontade de revidar. Isso é natural, isso faz parte da evolução anímica e da evolução humana, não é? Porque nós temos que lembrar, conforme está dito pelos benfeitores espirituais no livro Voltei, escrito por irmão Jacó, o nosso querido benfeitor Frederico Figner, através de Chico Xavier, 2/3 da humanidade terrestre ainda está em luta para sair da animalidade, entrando na propriamente dita humanidade terrestre. Então, os sentimentos de violência, de raiva, de explosão da ira, da cólera, está muito ainda latente, né, na maioria dos espíritos terrestres. E apenas 1/3 está se esforçando para sair da razão. Aliás, ele fala, os primeiros 2/3 estão saindo da animalidade para a razão. E o último terço está saindo da razão para a humanidade. Exatamente. Então veja que o passo é ainda mais longo. Que, primeiro, a gente sai da condição de brutos, né, de seres humanos ainda embrutecidos, cheios de instintos, na evolução que se dá em milhares e milhares de anos, e vamos conquistando a pouco e pouco os domínios da razão, da racionalidade, do pensamento e do raciocínio elaborados, não é? O pleno livre-arbítrio, né? Com o livre-arbítrio, conquistando a cada vez mais com as nossas próprias ações e recolhendo o resultado das nossas ações, a reflexão do que deve ou que devemos ou não devemos fazer, fazendo bom juízo de valor sobre o que nos convém e o que não nos convém, conforme o apóstolo Paulo nos indicava, não é? Mas o outro terço da humanidade, que é aquele terço que já atingiu os domínios da racionalidade, da razão, da cultura mais elevada, está se esforçando ainda para sair dessa cultura materialista para a sua humanidade. Exato. A humanidade com Cristo, a humanidade da fraternidade legítima, exato, do perdão das ofensas, né? Porque esse é o propósito do Cristo. A boa nova de Jesus, que é o Evangelho, ela nos deu o roteiro. Esse é o roteiro. Esta é a estação final para a qual todos nós embarcamos nesse trem da vida. Então, neste comboio da vida, nós precisamos focar, sim, na estação final. E não perder tempo com questiúnculas de menor importância, não é? Aqui, por isso que ele diz, aqui mais do que em outra qualquer circunstância, nós somos juízes em causa própria. Exato. Então nós já podemos saber muito bem o que devemos fazer, né? Não entrando pelos caminhos desarrazoados, lembrando sempre que seremos perdoados na mesma medida em que houvermos perdoado. Só um comentário, Geraldinho. Isso é muito interessante, pessoal, quando ele fala juiz em causa própria, porque o juiz é aquele que determina a sentença. Então a gente está falando de sentença. A gente acabou, né, de ter... Consciência. Exatamente, a gente acabou de ter a conversa aqui no último capítulo do Ação e Reação, e o instrutor Druso fala abertamente para a gente que
todo mau procedimento fere a nossa consciência e a nossa consciência ferida, desequilibrada, vai afetar o nosso corpo. Então as doenças, os males, as dores já são essa sentença. Nós somos os juízes em causa própria. Não tem jeito. A gente não foge disso. Não foge disso. A nossa consciência, ela registra todos os nossos malfeitos e também os nossos acertos. E aí vai haver o equilíbrio. Exatamente. Não é? Se nós evoluímos ou estacionamos, porque ninguém regride, mas nós podemos estacionar durante milênios. As reuniões mediúnicas nos mostram isso. Não é? Ninguém quer estacionar por milênios, porque enquanto você está estacionado, os seus amores, os seus familiares, os seus amigos estão evoluindo. Exatamente. E chegam num ponto que nós não podemos mais segui-los, porque eles já evoluíram demais. Nós queremos isso para nós? De jeito nenhum. Não é? Então vamos arrebanhar aí as nossas forças internas e lutar contra o estigma da violência, o estigma do revide, o estigma que nos fere propriamente, né? Da perseguição aos outros, porque isso não nos presta. Uma coisa muito importante que ele diz aqui, que pelo perdão nós nos acercamos de Deus. Lindo. E a clemência é irmã do poder. Então, nós temos, o Espírita tem um poder. Qual que é o poder que o Espírita tem? Do conhecimento superior. Ora, se nós temos isso nas nossas bibliotecas, aí quantos livros, né, estão nos informando, estão nos empoderando de informações espirituais de alta relevância aos nossos destinos espirituais, nós temos que dar as mãos à clemência para andar de mãos dadas com ela, a fim de que não venhamos perder a companhia divina em nossa jornada. E ele vai terminar, o espírito de Adolfo, dizendo: enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não se terá implantado aí. Reino de paz e de amor que há de banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia, a guerra. Infelizmente, nós temos que ser francos e realistas e ver o quanto nós ainda estamos distantes disso, porque ainda mesmo agora, em 2023, nações estão se digladiando, se bombardeando, lutando entre si. Não é? Às vezes, dentro de uma mesma nação, facções distintas estão nesse mesmo processo de extermínio. E, infelizmente, o sangue humano ainda rola pelas mãos do próprio homem. Mostra do atraso espiritual da humanidade terrestre. Mas aí é que está. Nós estamos, sim, nos aproximando de uma era em que nós veremos, sim, um reino de paz e de amor, que vai banir para sempre a animosidade, a discórdia e a guerra, que é o mundo regenerado, que vai aí ter 7.000 anos para fazer esse trabalho de espiritualização e de humanização de todos os habitantes da Terra. Então, nós sabemos que não é um projeto para um dia, para uma data, é um projeto de 70 séculos, segundo nos revelou Chico Xavier, mas que vai se implantar na Terra a partir de meados deste século XXI. Então, prossegue Adolfo, a palavra do elo somente existirá na vossa linguagem como recordação longínqua e vaga de um passado que se foi. Os homens não conhecerão outro antagonismo, senão a nobre rivalidade do bem. Achei muito interessante essa frase dele, porque, claro que os antagonismos, sejam eles políticos, sociais, ideológicos, guerreiros, de escolas científicas, filosóficas, ou mesmo escolas religiosas de interpretações distintas, todos esses antagonismos
um dia haverão de desaparecer, porque vigirá apenas uma rivalidade do bem. Então, a rivalidade em si não é negativa. Olha que interessante. Pode existir a rivalidade do bem. A rivalidade de quê? De querer, a pessoa sempre querer conhecer mais, querer se espelhar, por exemplo, num mestre, como, por exemplo, nós hoje, aqui na Terra, especialmente nós espíritas cristãos, temos em Chico Xavier um modelo e guia do espiritismo cristão que se espelha, por sua vez, em Jesus de Nazaré, não é? O nosso maior guia e modelo. Então, espelhando-nos nele, nos exemplos que ele demonstrou na sua vida de renúncia e amor pela humanidade, em Chico Xavier, é natural que tenhamos aí pequenas rivalidades, cada um de nós tentando conhecer um pouco mais ou divulgar um pouco mais. Nada de negativo nisto, porque o importante é que a mensagem se expanda e se espalhe por todo o planeta terrestre. Então é esta a mensagem de Adolfo, bispo de Argel, uma das encarnações do nosso benfeitor Inácio de Antioquia. Agora eu passo a palavra ao João Pedro para o item 12. Só fazendo um comentário, pessoal, sobre essa última frase aqui do bispo de Argel, né, sobre a ausência do antagonismo no futuro, e falando sobre essa rivalidade do bem, a gente percebe que essa dialética, muitas vezes, ela é necessária, né, e a gente toma aí a ciência, né, esse antagonismo ele é necessário para a gente evoluir. Né? Então, quando a gente pega a ciência como método de busca pela verdade, a gente entende essa rivalidade do bem, né? Essas dialéticas subsequentes. Então, a gente tem uma perspectiva, vem outra perspectiva, uma dialética interessante para que a gente chegue a um lugar sempre melhor. Agora, esse antagonismo tosco, baixo, né, do duelo, esse tipo de coisa, a verdade, né, que a gente vai alcançar com a espiritualidade sendo o nosso novo paradigma, então, esse tipo de antagonismo, né, de baixo nível deixa de existir. Agora a gente entra, pessoal... Nossa, longa? Agora a gente entra numa outra mensagem de Santo Agostinho, Paris, aí, 1862, em que ele também fala conosco sobre o duelo. Então ele começa assim: não há dúvida de que o duelo, em certos casos, pode constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. Aqui é interessante a gente perceber, o Geraldinho comentou sobre isso, na perspectiva materialista, o duelo ele tem o seu valor. Né? Ao longo dos anos, estava previsto dentro dos ordenamentos jurídicos de vários países ao redor do mundo. Era, né, esse lugar da vaidade, do orgulho. Então eu te desafio no duelo e vamos ver quem é que está com a verdade. Os deuses supostamente ajudariam aí o vencedor. Então era toda a questão da honra, né? Então era toda aquela questão, né, de eu vou provar que eu sou melhor e eu vou provar pela força física. Com o espiritismo, com o advento do cristianismo, a gente sabe que esse não é o caminho. Nosso caminho é a espiritualidade, e a gente percebe, né, de outro modo, que existe uma grandeza mesmo espiritual, né, muito significativa em seguir o outro caminho, em não nos dedicarmos ao orgulho, em procurarmos a humildade. E esses foram os postulados que Jesus trouxe para todos nós. Agora, é interessante a gente perceber aqui como o Espírito chama isso de covardia moral. E ele é o Espírito aqui de Santo Agostinho trazendo conosco o comparativo do suicídio como covardia moral. Mais uma vez, é um tema que a gente tem debatido muito dentro do espiritismo, porque a gente já ouviu algumas pessoas falando que o suicídio seria supostamente uma fé em Deus, né, e longe aí da covardia moral, e já recebemos críticas, né, aí na caminhada espírita por falar que o suicídio é covardia moral. Aqui Santo Agostinho corroborando essa perspectiva. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a coragem de suportar as ofensas. Foi o que a gente falou. Então, nessa incapacidade de suportar a calúnia, a difamação, a mentira, vai para a força física e vamos ver quem é que sai morto daqui e vai sair como vencido. Não vos disse
o Cristo, que há mais honra e coragem em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita, do que em vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro no Jardim das Oliveiras: embainha a tua espada, porque aquele que matar com a espada perecerá pela espada? Olha que interessante isso, gente, porque a figura de Pedro é a figura no Evangelho da coragem. Pedro era muito impetuoso. E com a obra psicografada por Chico Xavier, a gente tem um número ainda maior de relatos que mostram pra gente esse temperamento tão impetuoso, mas ao mesmo tempo corajoso, explosivo de Pedro. Então, ele, no Jardim das Oliveiras, partiu para o duelo. E, como a gente sabe, arrancou a orelha, né, de um dos soldados do sacerdote, um dos soldados do sumo sacerdote. E Jesus imediatamente cura a orelha, né, coloca a orelha no lugar, repreende Pedro e fala: quem, né, empunhar a espada vai morrer pela espada. Pedro é alguém que recebe muito a lição do perdão. A gente já comentou isso aqui. Aquela lição do perdoa 70 vezes 7, ela foi direcionada a Pedro. E Pedro só conseguiu lidar com a negação, quando ele nega o Cristo, porque ele tinha recebido a lição do perdão. Porque se a gente não perdoa o outro, a gente não consegue abrir as nossas consciências para o auto perdão. E aí a gente percebe uma grande diferença na história de Judas que traiu e de Pedro que negou. Judas não aguentou e acabou se entregando ao suicídio. Pedro, como Jesus disse lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus: e tu és a pedra sobre a qual eu construirei a minha igreja. E assim foi. Pedro negou, conseguiu pelo trabalho se reequilibrar, equilibrar a consciência dele e seguiu uma linda caminhada. Por quê? Porque ele é o grande exemplo do exercício do perdão dentro do Evangelho. E é por isso que Pedro é uma figura tão emblemática na qual nós devemos nos espelhar. E aí ele continua aqui, o Santo Agostinho. Aqui isso aqui já foi. Por essas palavras, não condenou para sempre o duelo, falando aí que Jesus condenou o duelo. Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, que ruge à primeira ofensa, onde a grandeza de alma daquele que à menor injúria quer lavá-la com sangue. Não existe nenhuma coragem moral nesse aspecto, né, pessoal? Que ele trema, porque no fundo da sua consciência uma voz lhe bradará sempre: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Falando aí de Caim e Abel. Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra, responderá ele a essa voz. Ela, porém, retrucará: quiseste salvá-la diante dos homens? Por alguns instantes que te restavam de vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus, pobre louco. E aí, gente, a gente já comentou também muito sobre isso. Quando a gente fala de perdão, de duelo, de vingança, a gente precisa de uma mudança de perspectiva, trazendo a espiritualidade como centro paradigmático, por meio do qual a gente analisa todos os atos da nossa vida. E a partir de então, a gente precisa, de uma forma muito honesta, pensar de quem nós esperamos uma recompensa. De Deus ou dos homens, de Deus ou do mundo, da espiritualidade ou do materialismo. Porque se nós esperamos uma recompensa de Deus, e aí a gente tem um texto lindo de Jesus falando para nós, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, sobre esperarmos essa recompensa, e aí é a caridade que não se contempla na vaidade, é o irmão que diante de uma ofensa oferece a outra face, é um outro modo de proceder que para as pessoas do mundo pode parecer um modo louco de proceder, um modo louco de agir, né? Porque como Paulo de Tarso fala, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, na sua epístola aos Coríntios, porque quando nós somos cristãos, nós seremos mal interpretados. Como bobo, como louco, como aquele que não entendeu direito, o fanático religioso, como aquele que não entendeu direito como deve viver na face dessa terra. Mas nós, como o Geraldinho colocou, temos o nosso foco em Jesus, esperando unicamente uma recompensa que provém de Deus e não dos homens. Então, o nosso procedimento tem que ser diferente. E aí, o que o Espírito fala, né? Que essa voz vai dizer: poxa, você se dedicou ao materialismo, você se deu ao duelo, você se vingou
Aí, de repente, por 2, 3, 10 anos, por um espaço de tempo tão curto, essa recompensa que o mundo te dá, ela dura tão pouco tempo e você trocou esses míseros anos ou esses míseros meses pela recompensa espiritual, que é eterna, que não passa, que é verdadeira, não faz sentido. E ele continua aqui conosco. Onde que era? Quanto sangue. Quanto sangue exigiria de vós o Cristo por todos os ultrajes que recebeu? Exatamente, né, pessoal? Se Jesus fosse exigir de nós uma recompensa na mesma moeda, nós estaríamos fritos. Não só o feristes com os espinhos e a lança, não só o pregastes no madeiro infamante, como também o fizestes ouvir, em meio à sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparação a tantos insultos ele vos pediu? O último brado do cordeiro foi uma prece em favor dos seus algozes. Oh, como ele perdoai e orai pelos que vos ofendem. Então essa perspectiva do perdão, de nós nos dedicarmos a perdoarmos os nossos inimigos, com certeza vai fazer bem para os nossos espíritos. Amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros, e então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela não temeria cingir-se de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor próprio. Ao vos criar, terá Deus vos concedido o direito de vida e de morte uns sobre os outros? É claro que não. Né, pessoal? A gente jamais teria o direito de tirar a vida de outra pessoa. Não. Somente à natureza ele conferiu esse direito para se reformar e se reconstruir. Quanto a vós, não permite sequer que disponhais de vós mesmos. Então, essa questão, a gente não tem nem o direito, espiritualmente falando, de retirar o nosso próprio, né, corpo daqui da face dessa terra, de tirar a nossa vida. Nós não temos o direito... Porque o corpo não nos pertence. Exatamente, ao autoextermínio, porque o nosso corpo foi uma bênção concedida pela espiritualidade para que nós passemos pelas provas e expiações de que os nossos espíritos precisam. Nem esse direito nós temos. E é interessante, e aí entrando, né, nesses assuntos, quando a gente debate, né, certos temas tão polêmicos como o aborto, a eutanásia, qual que é o cerne debatido por aqueles que defendem todos esses direitos como direitos fundamentais dessas pessoas, né, que é o direito sobre o próprio corpo, né, que essa pessoa teria o direito fundamental sobre o próprio corpo. Espiritualmente falando, pessoal, e como espíritas, a gente não pode ter dúvida desse tipo de coisa. E quando nós ouvimos um argumento como esse, falacioso, quando nós pensamos em termos espirituais, a gente precisa se lembrar desses avisos. E aqui, pelo Espiritismo, nós não temos o direito a... Não temos, nem ao próprio corpo. Isso é muito importante, porque a eutanásia, né, também é um tema muito polêmico, e para o espírita ela já está decidida. A gente sabe que não, por vários motivos, sendo um deles, como o Santo Agostinho está falando, nós não temos o direito de dispor nem sobre os nossos próprios corpos. Então, ele continua, como o suicida, o duelista se achará marcado com sangue quando comparecer perante Deus. E a um e outro soberano juiz reserva rudes e longos castigos. E se ele ameaçou com sua justiça aquele que disser raca a seu irmão, essa passagem muito interessante do Evangelho, quão mais severa não será a pena para quem chegar à sua presença com as mãos sujas do sangue de seu irmão. E aí, gente, a nossa consciência, ela vai ter essa demanda do equilíbrio. Não tem jeito. A gente, para evoluir espiritualmente, a gente precisa deixar a nossa consciência sem máculas. Isso aí é ciência espírita. A gente não vai se sentir bem, né, nesse processo de evolução espiritual se nós tivermos esse tipo de sujeira mesmo nas nossas consciências. E aí, pessoal, é um trabalho
dobrado, que você vai matar o seu irmão hoje só para você ter que reencarnar com ele depois para refazer o caminho dele e o seu. A literatura espírita, especialmente com André Luiz, está farta de exemplos de pessoas que procederam no homicídio e depois tiveram um longo trabalho para achar esse fulano no plano espiritual, para resgatar esse fulano que muitas vezes está nas trevas, como a gente acabou de conversar, para planejar uma nova reencarnação para o fulano e para si, para sua família. Então é um trabalho muito longo. E como os espíritos nos indicam, essa reconciliação enquanto nós estamos aqui, que foi o que Jesus nos deixou, é o melhor caminho. É melhor engolir o orgulho, passar por cima dessas bobagens aqui da Terra, né, que duram por pouquíssimo tempo, 10, 100 anos no máximo, aí, com a tecnologia avançando, 200 anos, mas engolir esse orgulho, que é difícil, a gente não está falando que é fácil, passar por cima do orgulho é muito difícil aqui na Terra, mas é melhor passar por cima de tudo isso, porque no futuro espiritual a gente vai agradecer muito pela humilhação, pelo tapa na cara, por tudo aquilo de ruim que fizeram contra nós e nós não revidamos. A gente tem que ter fé nisso, focar em Jesus, porque esse é o nosso caminho. A gente terminou aqui, o texto de Santo Agostinho, a gente chegou ao fim aqui e agora está com Geraldo novamente. Bom, só queria aduzir um detalhe científico espírita que é trazido nas obras de André Luiz e que vai justificar o porquê que nós não temos o direito sobre o próprio corpo, né? Se nós verificarmos bem as informações relevantes que o espírito de André Luiz escreveu por Chico Xavier, especialmente a partir do livro No Mundo Maior, e seguindo depois no livro Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, nós vamos entender que o nosso corpo, nós somos mentes que refletem a nossa condição de espíritos de evolução humana, não é? Que para que a gente possa entender o que é isso, né? Nós todos somos espíritos humanos quando atingimos a condição do pensamento contínuo, de não pararmos de pensar, nós pensamos 24 horas durante o dia, não é? Então, nós que somos essa mente humana de pensamento contínuo, quando nós encarnamos num corpo, nós organizamos, pelo fato da nossa mente já ser de condição evolutiva mediana, nós organizamos e submetemos, desde o feto no ventre materno até a evolução da nossa própria vida, uma série de pequenas mentes rudimentares, que são as células. Cada organismo vivo, cada célula humana é um organismo vivo que André Luiz chama de mente rudimentar, de espírito rudimentar. Isso é muito importante. E isso é muito importante. Isso é muito importante, pessoal, porque na questão 540 do Livro dos Espíritos, a gente entende que a escala é do átomo ao arcanjo. Então, olha o que o Geraldinho está trazendo, né? Lembrando, André Luiz, que essa mente rudimentar, ela já está num estágio que necessita desse espírito, né, humano que está encarnado para seguir o seu caminho. Para influir para o bem, para ordená-la, para treiná-la. Olha a responsabilidade disso. Exatamente. E nós não estamos, porque isso, por exemplo, eu fiz a questão ao Chico, né? Chico, nós estamos muito no início do caminho. Eu disse, não, Geraldinho, nós não estamos no início do caminho, nós estamos a meio caminho. Porque a própria questão 540 do Livro dos Espíritos nos indica que o início do caminho é na condição atômica. Não é? E nós já passamos isso muito, milhões de anos, para não dizer bilhões de anos, porque, aliás, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz cita bilhões de anos, 3,5 bilhões de anos de evolução da vida na Terra aconteceu, para nós chegarmos aqui na condição humana. Então, mas nós temos a condição de submeter a proporção é o seguinte: para cada 1 quilo de nosso peso, 1 quilo de nosso peso, nós temos 1 trilhão de células.
Ou seja, nós temos sob a nossa direção, a direção suprema que relativamente suprema, né? Estou dizendo no nosso caso, o nosso universo pessoal, do nosso corpo. A nossa mente humana submete 1 trilhão de mentes rudimentares que são espelhadas por cada célula a cada quilo de peso. Então, se você tem 80 quilos de peso, nós estamos falando de 80 trilhões de pequenos organismos vivos, de pequenos seres rudimentares, que, segundo André Luiz, são mentes rudimentares, que já têm o seu desenvolvimento anímico. Né? Uma vez que lá no livro Consolador, Emmanuel explicou que os átomos, já também lá no início da jornada, ainda não tem, vamos dizer assim, propriamente dito, o espírito, que é o ser inteligente da criação, mas já tem a aspiração anímica. Porque isso, qual que é a grande questão nisso, pessoal? Acho que a resposta disso está no livro Libertação, no primeiro capítulo, quando o instrutor Flaccus fala para a gente do hidrogênio, as maiores complexidades atômicas é o espírito, a alavanca diretora do processo de evolução. Exato. Então, é o espírito. O nosso espírito também está influenciando sendo a alavanca diretora desse processo macro e micro de evolução. É uma responsabilidade. Do microcosmo para o macro. É uma responsabilidade muito grande. Quando a gente não pode pensar em certas coisas, pessoal, no autoextermínio, em aborto, que a nossa responsabilidade é muito grande. A responsabilidade que a gente tem conosco, com os nossos próprios corpos, com aqueles à nossa volta. Estava conversando com o Geraldinho, também conversei hoje no nosso estudo antes, na questão 602 do Livro dos Espíritos, os espíritos falam para Kardec que os animais, eles não têm expiação, então eles evoluem pela força das coisas. Então, olha a nossa responsabilidade com os nossos animais. Eles dependem de nós no seu processo de evolução, que eles não estão ainda dentro dessa dinâmica, né, de causa e efeito mais complexa como nós estamos. E muito mais ainda, então, essas mentes rudimentares, exatamente, esses seres unicelulares que são as nossas células, né? E que estão num processo evolutivo. Que se você pratica o autoextermínio, você interrompe a vida física deles, né? Brutalmente. Vamos falar aí de 80 trilhões de pequenos seres que vão precisar de nova oportunidade. Só Deus sabe quando, não é? Para novamente vivenciarem a experiência material terrestre ou em outro planeta. Exatamente. E é por isso, pessoal, que quando a gente fala do suicídio, do autoextermínio, e a gente relembra das memórias do Camilo Cândido Botelho, ele tem uma ligação com o corpo muito mais complexa. E quando a gente olha aquele livro do que a gente imagina, ele, depois de um tempo já separado do corpo, ele buscava uma coisa que ele não sabia o que era. Ele deu volta, desencarnado no plano espiritual, buscando uma coisa pela qual o espírito dele ansiava, ele não sabia o que era, e ele foi andando como um imã até essa coisa, e quando ele chega até essa coisa, era o quê? O cadáver dele no cemitério. Então, essa questão do corpo, dessas células, né, que são consciências rudimentares, isso é muito mais profundo e complexo do que a gente imagina. Então, a valorização da vida, do processo encarnatório, por todos nós espíritas cristãos, tem que ser uma valorização séria e muito responsável. Por isso é que eu vou pedir licença para voltar à afirmativa do Espírito de Adolfo, bispo de Argel, a Allan Kardec, quando ele diz: ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que deveis seguir. Exatamente. Então, com esta frase, a gente faz o encerramento aqui do culto do Evangelho de Jesus no Lar, de número 35, dentro da nossa sequência de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, agradecendo a presença de todos, já com muita alegria de estarmos, eu e João Pedro, de volta ao lar, aqui em Brumadinho, Minas Gerais, e saudosos aí de rever
em breve os queridos amigos que partilham conosco as nossas atividades, tanto na Casa de Chico Xavier amanhã, quanto no Grupo Espírita Saber Amar no decorrer da semana próxima. Então vamos agradecer a Deus neste momento, a oportunidade que nos reuniu em família, esta família pelos laços do Espírito, que transcende os laços da carne, que se estabelece pelo multiverso, pela multimídia de vários lares do nosso querido Brasil e até mesmo do exterior, daqueles irmãos e irmãs que neste momento estão conosco, partilhando as orações, os estudos, as alegrias do reencontro em nome de Jesus, porque sabemos que por promessa dele, onde 2 ou mais pessoas se reunissem em seu santo nome, ali ele, nosso Mestre e Senhor, o divino amigo de nossas almas, Jesus Cristo de Nazaré, estaria conosco. E ele esteve e está conosco neste instante, colocando a mão em nossas cabeças, abençoando os nossos caminhos, fluidificando as nossas águas, estabelecendo laços de amor imorredouro entre os nossos espíritos fraternais e amigos, que se unem para orar, para suplicar e para agradecer. Agradecer a bênção da vida que temos. Orar pelos que nos perseguem e caluniam. E suplicar pelos que ainda não nos compreendem e se tornaram inimigos de nossa jornada. Porque assim o Mestre nos ensinou a olhá-los como seres que não sabem o que fazem. Ao nos prejudicarem, estão se prejudicando a si mesmos. E é por isto que neste momento pedimos por eles, sejam quem forem, nos planos da vida espiritual, desafetos de outras encarnações que provisoriamente não enxergamos e não registramos em nosso sensório físico, mas que certamente têm dívidas a cobrar de nossa fatura espiritual. E com justiça, muitas vezes pedem a nossa presença, a nossa acariação, reclamando direitos que julgam possuir. E nós temos que ter a humildade de reconhecer neles nossos irmãos do caminho, que não somos nada ainda para lhes dizer em amor e verdade que receberão do Cristo de Deus amor, conhecimento, sabedoria, misericórdia e justiça. Mas sabemos que pelas mãos dos nossos benfeitores e guias espirituais que laboram e agem em nome de Jesus, eles podem sim receber esta consolação, este acréscimo de misericórdia nos seus caminhos, para que se libertem da perseguição, para que se libertem do revide, para que se libertem da obsessão espiritual, do ódio que muitas vezes lhes consomem os corações desorientados e tristes. É por eles que nós pedimos hoje, Senhor, para que não estejam na atitude mental do duelo e do crime, do vício ou da desconsideração, a fim de que todos nós possamos ter um novo recomeço, um novo abraço, um novo caminho para nos reconhecer diante de irmãos, filhos do mesmo Pai, que
que devem se amar e respeitar como tais. E é em teu nome, Jesus, Mestre querido, que assim suplicamos, que assim pedimos, porque temos certeza de que aquilo que pedirmos, obteremos, se o objeto do nosso pedido estiver dentro da sintonia de teu coração augusto e magnânimo. Estiver em afinidade com os propósitos de Deus Pai, nosso Senhor, Criador de todas as coisas, dentro da misericórdia celeste, do Instituto da Misericórdia Celeste, para que a justiça divina se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Bom, pessoal, então eu vou fechar aqui a live. A gente se encontra na quinta-feira que vem, às 8h30. Hoje a gente fez no sábado, né, como exceção, porque nós estávamos aí pegando voo, né, saindo aí um pouco da rotina normal das coisas. A gente agradece todo mundo que está conosco até agora, envia um abraço para vocês com todo carinho e, mais uma vez, a gente avisa que o vídeo vai ficar salvo para quem quiser assistir depois. Abração, pessoal! Beijo no coração, gente.